Estamos no quarto vídeo e último dessa série de epilepsias em geral. E hoje eu quero falar sobre epilepsia e profissão. Esse é um assunto às vezes controverso, porque envolve muito a questão cognitiva, questão atencional, questão de riscos também, né? Alguns riscos ligados à profissão, gatilhos. E isso é um assunto super abrangente e difícil ser abordado. E eu vou falar, às vezes pode ser algum assunto até delicado, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante a gente falar. Muitas vezes, né, um paciente adolescente que está prestes a fazer o vestibular ou iniciar a carreira universitária, me pergunta, né, as famílias, o que ele pode fazer, né, qual a profissão ele pode seguir. E aí eu costumo dizer, olha, você pode qualquer profissão, exceto você ser um, um piloto, né, de avião, questões de piloto, né, motoristas, que envolvem outros riscos de outras pessoas, e também o mergulho. Então, mergulho também está contraindicado. O restante vai ter talvez alguns riscos, mas pode ser os riscos que são próprios daquela profissão, por exemplo, e que nem sempre acarretam um risco maior quem tem epilepsia. Então, vou dar um exemplo sobre a medicina, que na verdade que eu mais entendo. Então, na minha época de faculdade, tem um colega que ele tinha crises epiléticas e né, a gente sabia, já era conhecido, e hoje ele é formado, muito bem formado, é um tabu ainda, né? Um médico tem epilepsia, isso é possível, não é possível, e tudo isso depende do seu controle de crises e depende muito das medicações, né? Tem algumas medicações que podem causar alguma sonolência, alguma dificuldade na fala e que podem atrapalhar a vida profissional. Mas pode ser tranquilamente um médico. E, inclusive, às vezes eu instigo, né, pacientes a falarem que têm epilepsia, porque pode ter muitos médicos que têm vergonha ou que não querem se expor, também é totalmente de cada um. Mas nós temos duas pessoas que fizeram o Instagram, a Flávia e a outra colega, que eu agora esqueci o nome, e que são pessoas com epilepsia e que divulgam isso. E não é por isso que elas deixaram a profissão. A Flávia, ela adaptou a profissão dela por conta das crises epiléticas. E ela ajuda muitos outras adolescentes, outros adultos. Por quê? Porque ela também divulga que ela tem efeitos colaterais, que ela tem algumas dificuldades, mas que ela se adaptou, ela viaja, ela né, ela promoveu uma corrida, então são coisas, ela faz esportes também, então são coisas que podem atrapalhar, mas não é um impeditivo. Tem uma outra paciente que eu acompanhei na adolescência, na fase adulta, e depois eu dei alta para acompanhar com outro colega, que é um neurologista de adulto. E ela resolveu ser enfermeira. E tem uma outra que eu sei que está cursando a faculdade de medicina. Então é muito importante você falar para os seus preceptores, para os seus professores, para os seus colegas que você tem epilepsia, porque pode acontecer em qualquer momento, qualquer situação, e, por exemplo, alguns gatilhos, que é a falta de sono, os plantões, o estresse, podem ser gatilhos para crises.
E se você não avisa, tem uma crise durante o plantão, ou tenha, né, uma carga horária muito alta, isso pode prejudicar também a sua carreira, a sua formação. Então, quando a gente conversa, pode ser que se adapte o currículo, né? Ao invés de plantões noturnos, vamos dar plantões diurnos. Ninguém é obrigado a dar plantão noturno, né? Então, tem médicos que não gostam de dar plantão à noite, não querem trabalhar à noite, que é muito difícil, né? Muito complexo, e que podem desencadear crises. E aí, outras profissões, engenharia, ah, culinária, tudo isso tem que ser ponderado. E depende muito, né, se está controlado ou não. Eu falo que desde controlado pode ser tudo, exceto aquelas profissões lá que eu comentei, que seria o piloto e o mergulhador. E também o motorista profissional. O restante não vai ser um impeditivo para você escolher a profissão. Então, se você quer medicina, quer uma outra profissão e tem epilepsia, vá atrás. A epilepsia é um coadjuvante. E cada vez mais vão ter pessoas, né, adultos e influencers falando sobre isso. E que bom que tenha, para que a epilepsia não seja um tabu, como a hipertensão, o diabetes, né, outras doenças cardiológicas, pulmonares. Por que não? Por que a epilepsia não pode ser falada? Então, a gente tem debates muito intensos, muito árduos, até pesados, né, de famílias dizerem que não pode falar que tem epilepsia no trabalho, porque ele pode ser desligado, ele não ser contratado. Isso já é um outro assunto que eu também não quero levantar. E acabamos por aqui. Se você tiver alguma dúvida, uma sugestão, algum questionamento, pode colocar aqui, que eu vou ter o prazer de comentar, conversar. E a minha intenção aqui não é levantar polêmica, mas sim levantar possibilidades.